E a gente continua falando sobre recorde em arrecadação de impostos, agora no nosso quadro de entrevistas que traz o secretário de Tributação, André Horta. Obrigada, secretário, mais uma vez. O senhor está aqui com a gente no Fisco em Pauta e principalmente por sempre trazer alguma notícia boa, alguma notícia positiva para o norte rio-grandense. Obrigado, Dani, pelo convite, mais uma vez. Bom, a notícia boa é o recorde, mais uma vez, na arrecadação dos tributos aqui do Estado. Que arrecadação foi essa? O que aconteceu para ter ocorrido esse recorde, mais esse recorde? E agora, em abril, tivemos a felicidade de ter a segunda maior arrecadação do Rio Grande do Norte. A gente só não ultrapassou o recorde do Estado, que é de janeiro, e ficamos 6 milhões abaixo, um e poucos por cento, né, abaixo da arrecadação de janeiro. De quanto foi agora em abril? 219 milhões contra 425 milhões em janeiro e agora 419 milhões, 6 milhões a menos. Isso é um número que nos deixa muito contente, é um número que vai deixar a classe de auditores, né, muito contente, porque é o resultado de um grande esforço. Isso não vem gratuito, né? Isso vem depois de muito esforço dos auditores, dos colegas, e especialmente pelo período, Dani, que a gente está vivendo agora. A economia do país, assim, não está brincadeira. É um momento de fragilidade. Eu acho que desde 2008 nós não vivíamos um período de dificuldade, de cuidado, né, econômico tão grande. É crise mesmo, secretário, a gente pode usar essa palavra? Não é crise do Rio Grande do Norte, mas é o país que vive um sistema de fragilidade, uma inércia econômica. Como a gente tem o vetor de 2008, e 2008 é uma crise econômica séria, né, então a gente fica procurando as palavras para definir o momento atual. Mas eu sei que num vendaval desses, nós conseguimos, em 4 meses, 2 deles são meses recordes, são as 2 melhores arrecadações do Estado. Então isso nos deixa muito contente de estar atravessando essa tempestade dessa forma. Qual é a mágica que está sendo feita lá na Secretaria de Tributação para a gente conseguir números tão surpreendentes? Quais foram as principais medidas desses 4 últimos meses de gestão, de nova gestão, né? Diversas medidas em diversas áreas, né? A intensificação do trânsito, o que se quer, o que se pretende, o que o fisco pretende quando age em relação à sociedade é justamente alterar comportamentos, né? Estimular a adimplência, né? Mostrar os ganhos sociais, as vantagens que tem o contribuinte, que tem o cidadão com o imposto pago. Então, em termos de educação fiscal, se trabalhou no trânsito, atividades específicas na área de estabelecimento, diversas pequenas coisas que somadas, ela de fato dão resultado. E principalmente o comprometimento da classe. Se a classe não estiver comprometida disso, nada acontece, né? E a classe está extremamente comprometida, né? Estamos vendo aí como está. Claro, Dani, que nós não vamos conseguir ficar fora do Brasil. Nós estamos no Brasil e a crise está dentro do Brasil. Então, usei a palavra crise. O problema está dentro do país. Então, assim, a gente não vai poder ficar fora dele, né? Agora, em abril, por exemplo, nós tivemos 30 mil notas fiscais a menos do que o mesmo período do ano passado. Então, significa que o contribuinte está comprando menos. Isso mostra um recuo, né? Está todo mundo segurando as suas rédeas. Desde fevereiro, porque janeiro a gente não pode contar que é um mês à parte. Pega as festas ainda, a sobra das festas, o rescaldo das festas. Mas desde fevereiro que a gente tem notado tanto varejo quanto atacado crescendo aí 1% nominal, crescendo pouquíssimo em relação ao ano passado, né? E agora, com esse mês de abril, comprando tão pouco, comprando muito menos, dá aí em torno de, é um número relevante, em torno de 12% a menos de compras, né? Então, isso é algo que não indica bem para maio, né? Não dá boas esperanças para maio. Mas, de qualquer forma, o Brasil é um país onde 10 estados esse ano já tiveram queda nominal de arrecadação. Ou seja, no mês desse ano, arrecadou menos do que o mesmo mês do ano passado. A região sudeste toda, tirando São Paulo, toda a região sudeste está com queda no trimestre em relação ao ano passado. Imagina, não é só um mês, né?
a soma dos meses desse ano está menor do que a soma dos meses do ano passado. Então, assim, a situação não tá bacana e a gente do Rio Grande do Norte aqui, o que a gente teve de menos crescimento aqui nominal foi de 5%. A gente está nadando nessa tempestade, nadando a tempestade é ótimo, né? A gente está passando ao largo dessa crise até aqui. Né? E esperamos que, já que a gente não desceu tanto, né, nesse movimento, que também na hora de se levantar, porque o país não tem a dúvida que vai se levantar e vai mostrar a sua força. O Brasil é um país de grandes potencialidades, o Rio Grande do Norte é um estado de grandes potencialidades. Quando a gente sair, a gente vai sair primeiro, até porque a gente não mergulhou tanto, né, nela. Não que a gente não vá se ressentir em algum ponto, isso não tem como, a gente está dentro do país. A gente tem situações promissoras, a gente conversava ainda em off sobre a possibilidade de ter aqui no estado um hub da TAM. Para quem ainda não se aprofundou nesse assunto, um hub seria um espaço ali dentro do aeroporto, o aeroporto ser transformado num amplo e imenso ponto de conexão entre a Europa, entre a América. Enfim, isso traria pelo menos mais 10 mil empregos, é isso que a gente estava falando? É isso que eu tenho lido nos jornais. Pelo menos mais 10 mil empregos e a economia iria saltar estrondosamente, acredito eu, porque em todas as cidades onde há um hub como esse, a gente vê a economia dando saltos rápidos e gigantes. Foi o caso de Dubai. Foi o caso de Dubai, a história de Dubai é uma história associada a hub. Brasília tem um hub nacional. E nós não temos dúvida que, geograficamente, estrategicamente, o local para essa transportadora colocar o hub dela seria aqui em Natal. Né? Questões outras podem até atrapalhar aqui ou ali. Mas o governador disse um dia desses, num almoço que eu fui na CDL, que as prerrogativas, a lista de condições para essa empresa se instalar aqui no estado, principalmente técnicas, o Rio Grande do Norte satisfaz elas completamente. Sai na frente, por exemplo, com condições técnicas do aeroporto, sai na frente de Fortaleza e sai na frente de Recife também. O ministro Joaquim Levy esteve aqui no encontro de governadores na semana passada e ele lembrou que se essa empresa tem um hub nacional lá em Brasília, tem porque geograficamente é estratégico. E ele lembrou que a Segunda Guerra Mundial foi ganha com um hub dos Estados Unidos aqui no Rio Grande do Norte, justamente porque aqui é um lugar cuja geografia torna estratégica. Então isso, claro, que esse tipo de declaração vindo do ministro animou a todos os presentes que estavam lá. A gente torce muito por isso. No programa de hoje a gente falou também, voltando só um pouquinho ao assunto, a gente trouxe um dos maiores filósofos brasileiros, a gente viu ainda há pouco a matéria do Vladimir Safatli, e onde o senhor estava ali presente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque eu achei a fala do Vladimir muito realista, uma fala muito clara, sem usar nenhum tipo de bengala, sem nem usar nenhum tipo de artifício para transcrever a situação em que o país enfrenta. O que o senhor achou daquele momento? Eu acho que o Vladimir é um dos maiores filósofos brasileiros contemporâneos. Foi uma honra a gente poder discutir com isso. Isso empresta ao quadro de auditores um outro tipo de categorização, um outro tipo de classificação de discurso. Né? Nós estamos debatendo com as melhores cabeças do país o que é melhor para o país. E principalmente mostrar para a sociedade o interesse do fisco na discussão do que é melhor para ela. Porque, afinal, nós arrecadamos e nós conseguimos os recursos financeiros para tocar o Estado e para que o Estado possa indicar e iluminar os caminhos sociais, né, que traga justiça para todos. Então, essa justiça social, que é importante, só pode ser feita com tributo, e é importante que a gente discuta que tipo de Estado a gente está querendo, que tipo de formato de democracia a gente está querendo, quais são as possibilidades mais interessantes para o cidadão hoje, o que é que está em pauta no mundo. Então, o professor Vladimir, ele sempre tem colocações muito pertinentes, né, em toda a área da filosofia política, e eu acho que ele ajudou muito ao raciocínio, ao pensamento de todos os presentes ali. Todo mundo agora vai raciocinar a partir
do nível, da quantidade de variáveis muito mais ricas que o professor trouxe. Eu só lamento de que, evidentemente, que trazer uma pessoa dessa para cá, o custo é alto e não estamos vivendo exatamente o momento de folga de cinto agora, né? A gente aproveitou o fato de que ele já estava no evento aqui, da UFRN, da Universidade Federal. Ele já tinha liberado a sua agenda, ele já tinha a parte terrestre toda paga, a passagem, né? Foi só uma questão foi muita sorte. Foi sorte, aproveitamos esse tempo, por isso que a gente chamou rapidamente 24 horas e tivemos o cuidado de filmar justamente para dar acesso a todo o quadro de fiscal, porque isso vai atingir todo o estado. E a gente gostaria que o pessoal do interior, que não foi igual a Natal, né? Não teve poucas horas para vir, aí tinha que se deslocar, não pôde assistir, mas vai poder porque foi filmado isso aí. E a gente vai colocar no site do sindicato, acesse você, se não teve a oportunidade de ver, acesse sindiferne.org.br e a palestra do professor Vladimir vai estar toda lá, realmente vale a pena o debate, vale a pena abrir, realmente são falas que abrem novos caminhos e novas leituras do que o país está passando hoje. Perfeitamente. É isso. Eu agradeço demais, mais uma vez, a sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigado a você por mais esse convite e vamos arrecadar e vamos sair dessa crise e vamos encontrar o Rio Grande do Norte mais bacana esse ano ainda. Sem dúvida. A gente está aqui esperando as novidades. Sempre que tiver, pode vir aqui no Fisco, você vai ser sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Fisco em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença. A gente se encontra no próximo programa. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, acesse o site do Sindiferne, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais, sindiferne.org.br, ou então acesse da Associação dos Auditores Fiscais, asfarne.com.br. Um beijo grande, até o próximo programa.